que sabem sobre Não se desinscreva. pseudociências na psicologia? Só pergunta leve. Cara, vai lá, Camilinha. Não vou ficar aqui. Ela não vou. É por isso que ela... O que eu sei de pseudociência na psicologia é o que o Altair falou aqui no Três Elementos. A psicologia no Brasil ela é muito pouco baseada em evidências. E aí a gente teve uma crítica aqui nos Três Elementos, é que eu fico falando da psicologia baseada em evidências. Gente, existe psicologia baseada em evidências e existe uma parte da psicologia que não é. Mas antes dessa pergunta, o quanto precisa ser? Cara, não tem muito... Grupo de terapia da vovó que fica costurando, conversando com as amigas. Só uma coisa, o Altair critica principalmente o ensino. O ensino de psicologia, exato, porque a psicologia ensinada no Brasil, segundo o Altair, que é psicólogo, que acompanha isso de perto, ela não é a psicologia baseada em ciência. Ela é uma psicologia baseada em pensadores da psicologia. Sim. E aí existe uma crítica a isso. Que eles vão conversando entre eles, criando linhas de raciocínio. Então, só que isso não é... Você tem um método científico que você consegue testar coisas. Então, o que o Altair defende, que é uma linha que a gente discute bastante, é que existe uma psicologia baseada em ciências que pode pautar a discussão de para onde a psicologia vai. Só que tem um ponto importante. A gente precisa entender que a terapia individual, ela pode ser efetiva porque ela envolve outro tipo de interação. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai tomar uma decisão macro em relação à psicologia, o que a gente vai fazer nas escolas? O que a gente vai fazer com propaganda? O que nós vamos fazer... Como ela vai ser ensinada para os futuros psicólogos atuarem nas suas clínicas? Você pode fazer uma psicologia baseada em ciência. Aí você vai falar para mim assim, Emílio, mas eu vou lá no meu terapeuta e ele me ajudou a sair de uma depressão. Por quê? Porque o que acontece na interação 1 a 1 é muito particular daquela interação. Eu ia citar isso. Só o fato de você estar se abrindo para alguém ou desabafando, seja para um amigo, aquilo faz te sentir bem. Isso. E isso a gente tem evidências que funciona. Então, olha o que eu vou te dizer. Quando eu precisei de ajuda, eu liguei para o Altair. Eu falei para o Altair assim, Altair, eu tô precisando de terapia, só que eu sou um cara que acredita muito no método científico. Qual linha de psicologia eu devo escolher? E ele virou para mim e falou assim, não, o que pauta o que acontece dentro do consultório é outra coisa. É uma relação estética. Estética no sentido de como essa interação vai ser construída. E isso, nessa interação 1 a 1, é menos importante do que a psicologia baseada em evidência. A probabilidade de você se sentir melhor... É mais importante. É mais importante. Da relação que você criar é mais do que se tem evidência ou não. Isso, só que esse terapeuta ele é mais eficiente nisso se ele for ensinado com psicologia baseada em ciência. Fez sentido? Faz sentido. Então, se o treinamento desse psicólogo, isso é o Altair falando, for de uma psicologia baseada em ciência, ele vai ter melhores resultados dentro do consultório do que com a psicologia que é ensinada hoje nas faculdades. Isso é, de novo, a minha referência em psicologia, do mesmo jeito que eu falei do Felipe Figueiredo, falando sobre psicologia. Nem todo mundo tem o Altair para chamar de seu. Exatamente. Que quando eu tô em desespero, eu ligo para ele. Exato. Literalmente. A gente tem que lembrar dessas coisas. Isso. As pessoas têm que ter onde se informar. Um exemplo, Naruhodô, podcast que ele discute isso. Mas o que ele falou é que, mesmo que você não encontre um cara que siga essa linha baseada em ciência e você se dá bem, isso é melhor do que não fazer se você foi lá procurar, se você está sentindo necessidade, ou mesmo que talvez você não sinta necessidade, mas é legal, é importante fazer a análise. Perfeito. E tem evidência de que funciona. Sim. Tem evidência de que se você tiver uma boa relação, não ser amigo, tá? Você não deve ser amigo do seu terapeuta, mas uma boa relação terapêutica... Tem gente que casa com o terapeuta. Aí é que não deu certo. Aí é que a terapia não deu certo. Mas se você pra ninguém ali, né? Pra ninguém. Mas se você tiver uma boa relação terapêutica, tem evidência que melhora. Sim. Que é bom para as pessoas. Sim. Voltamos ao fato de que somos macaquinhos. Isso. A gente precisa catar piolho um do outro. Precisa abraço, precisa contato físico. Perfeito.
E daí eu acho que para questionar realmente as ciências, as linhas dentro da psicologia, não é a gente que vai dar nossos pitacos aqui. E só uma outra coisa que é uma resposta minha, tá? De novo, dá para colocar na minha câmera aqui? Emílio. Fecha na minha. Fecha na minha. Fecha na minha. Fecha na minha. Tá em mim? Tá em mim? Eu passo um nervo. Quando eu falo de psicologia baseada em ciência, tem gente que entra lá, principalmente psicólogos, e falam: você não sabe de método científico. E eu já estudei todos esses filósofos que você acha que eu não conheço. Só que aí eu sigo outros filósofos que inclusive falam que aqueles que você acha que são relevantes só falam maluquice. Então eu conheço o método científico, já estudei bastante e já li todo o pós-método científico, o método científico que não é método científico. Então, quando a gente critica, a gente conhece sim, a gente leu sim, e a gente leu todo mundo, tá bom? Digo mais. Quem não leu foram vocês. Aí, tá vocês leram um só, leram dois e esqueceram de ler outros grupos críticos àquilo que vocês defendem. Vamos para a próxima pergunta. Bora. Sérgio. É o Sérgio. Nossa. Sérgio, cadê o Sérgio? É uma pergunta para o Sérgio. Vamos lá. Sérgio, o que... Olá, Mila, e 3 elementos aí. Olá! Foi a melhor definição, né? Na sua opinião, qual vocês acham que foi a maior descoberta já feita pela ciência até hoje? Pode ser de uma área específica se ajudar. Boa. Continue com o grande trabalho na divulgação científica, compartilhando seu conhecimento e divulgando e indicando o dos outros. Adoro todos vocês. Forte abraço. E aí, Camilinha, começa você. Eu tenho a minha predileta. Eu não sei se é das ciências em geral, mas é que eu sou muito da biologia e eu tenho um carinho gigantesco por essa descoberta biológica, que é a descoberta dos micro-organismos. Acho que quando a gente entendeu que os micro-organismos existiam e depois a gente associou alguns a determinadas doenças, um monte de coisa melhorou. No nosso dia a dia até. Então, lavar as mãos, ferver alimentos, né? Ferver a água que a gente vai beber, tratar, né? Deixar o xixi, o cocô e essas outras coisas. Um monte de coisa, acho que assim, tudo mudou. Asepsia na medicina, o combate a esses micro-organismos patogênicos, o desenvolvimento de medicamentos, o desenvolvimento de vacinas. Acho que essa descoberta foi uma coisa que impactou gigantescamente a vida da população humana. Então, essa descoberta e várias outras que vieram depois dela, talvez assim, sei lá, a descoberta do microscópio antes para que isso... Mas assim, a descoberta dos micro-organismos e a teoria dos germes, que foi associá-los a algumas doenças. Perfeito. Eu vou te falar uma coisa. Você roubou o meu. Você roubou meu coração. Eu ia falar mesmo, eu ia falar de lavar a mão dos micro-organismos, então eu vou pular. Maravilha. Não, Tá vou respondido. falar outro. Tá respondido. E você, Carlos Zuz, enquanto o Pirulinha pensa? Não sei, eu tô pensando, eu gosto tanto de ciência, eu tô com dificuldade de pensar qual a maior descoberta científica para você, é isso? Eu acho que a criação a longo prazo do método científico foi uma coisa revolucionária. Você acha que o método por si só é o que mais te espanta? O fato da gente passar a confiar nas coisas não baseado naquilo que a gente gosta de ouvir ou gosta de acreditar, e sim naquilo que o experimento diz. Tipo, sinto muito, o experimento não concorda com você, esse é o caminho que o experimento está dando, tá bom, vamos ter que ir por aqui. Então é o experimento que conduz a sua linha de raciocínio e não os seus gostos pessoais, os seus vieses. Então isso foi fizeram uma linha, né? Daqui para cá a ciência progrediu rapidamente em pouco tempo após o método científico. E se você não entende ainda direito, procure saber sobre o método científico, irmão, que isso mudará a sua vida. Eu quero falar antes que eu quero roubar de novo. Oh, meu Deus. Não, vai lá você primeiro. Não, pra mim, a maior descoberta científica, principalmente de método científico depois, e que mais revolucionou a vida humana no planeta Terra, chama vacina. Tá sim. A vacina é o que mais salvou vidas na história do planeta, vidas humanas, especificamente, na história recente do planeta. Então eu vou ser mais bunda.
Pra mim, assim, desconsiderando a dos germes sim. a dos micro-organismos e tudo mais, que pra mim acaba entrando na da vacina. A da vacina, pra mim, ela é um complemento ela é um dessa, complemento né? disso. Tipo, lavar a mão e vacinar Vacinada não devia ser mais é o mesmo, uma discussão. mesmo bloco. Agora, eu colocaria que uma sacada. A gente não pode dizer que, assim, é uma descoberta, mas ela é uma sacada que, tecnicamente, a gente só consegue deduzir de maneira indireta. Então, a gente tem 99,99% de certeza de que aquilo lá é verdade, tem aquele 0,01% que é o necessário dentro de uma teoria científica, que é a ancestralidade comum de todas as formas de vida. Foda isso. Todas as formas de vida possuem um ancestral em comum. Isso, pra mim, é uma ideia foda. Veja que eu não falei de evolução no sentido como mecanismo, porque isso é ponto pacífico. Não falei de seleção natural, não falei de deriva genética, não falei de porra nenhuma. Eu falei especificamente da ancestralidade em comum de todas as formas de vida. Você ser parente não só do seu gato, do seu cachorro, mas também do pé de alface que tá na sua geladeira, do seu pé sei lá, das rosas que você tem no teu quintal, sei lá, da begônia que você ganhou de aniversário. Cara, da bactéria do seu cocô. Da bactéria do seu cocô. Cara, isso é a coisa mais extraordinária que eu acredito que foi uma sacada, foi postulado num primeiro momento, foi demonstrado por todas as descobertas que foram feitas depois no que diz respeito à evolução, seja genética, seja comportamental, seja de desenvolvimento, seja de transcrição de gene, de proteína, de tudo. Cara, tudo isso demonstra e mostra, reforça a ideia de que todas as formas de vida possuem um ancestral em comum. Todas derivam do mesmo ancestral. Então, pode ser que a gente descubra alguma coisa que demonstre que a ancestralidade em comum não é tão assim, ou então, sei lá, só eucarioto, só bactéria. Pode ser. Vai perder um pouco a graça? Vai. Mas também vai descobrir outras coisas interessantes. Mas até onde a gente sabe, não há zero motivos para questionar a ancestralidade comum de todos os seres vivos. E, cara, se isso não é muito louco, se isso não é uma das coisas mais extraordinárias desde a domesticação do fogo, me desculpa, eu não sei o que pode ser.